Graça e paz, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Eu queria te convidar, se você ainda não faz parte do nosso canal, se você ainda não é inscrito, tem um nome aqui abaixo do vídeo escrito inscreva-se. Clica nesse nome, se inscreva e faça parte conosco dessa família. Ative as notificações, tem um sininho abaixo, você clica nesse sininho e todos os dias você vai receber notificações avisando que tem mais um vídeo para edificar a tua vida, a vida da tua família, a vida dos teus amigos. E se você gostar desse vídeo, se você acha que pode falar com alguém, que através da palavra de Deus, Deus vai falar com teu amigo, com teu parente, envie esse vídeo para os teus amigos, seja um bênção na vida das pessoas. O tema do nosso vídeo de hoje é Volta para casa. Eu acho que você já sabe mais ou menos a história que eu vou contar. Então o filho mais novo, ele chega pro pai e ele fala: pai, me dá a minha parte da herança. O filho, ele queria algo do pai, mas o pai tinha plena consciência que se ele desse o que o filho queria, ele também perderia o seu filho. Porque a herança é a única coisa que estava mantendo o seu filho ali na casa dele. Parecia que o filho estava servindo ao pai pelo que o pai poderia dar, por interesse. Porque se não fosse a herança, talvez aquele filho já tinha ido embora. Mas aquele filho, ele pensou na sua herança e ele falou: não, eu tenho que ficar aqui. Só que aquele filho, ele não teve paciência para receber o que já era dele, o que o pai tinha para o futuro dele. Então ele começou a se apressar e querer as coisas antes do tempo. E ele falou: pai, me dá a minha herança logo. Aquele filho, ele estava querendo dizer para o pai: pai, eu não aguento esperar você morrer. Eu quero o meu dinheiro logo. E o pai sabia: se eu dou herança, o meu filho também vai junto. Aquele filho, ele queria se dissociar do pai. Ele queria viver a própria vida dele. Aquele filho, ele não sabia o que ele estava fazendo. Aquele filho, ele não tinha consciência do que ele estava fazendo naquele momento. Ele não sabia as consequências futuras. Nós não sabemos as consequências futuras, nós não sabemos o que nós estamos fazendo quando nós resolvemos ir embora, assim como aquele filho fez. Então aquele filho olhou em volta e aquela vida não fazia sentido para o que o filho estava sentindo naquele momento. Então aquele filho falou: eu sou novo, eu tenho uma vida inteira pela frente. Eu quero a minha liberdade, eu quero curtir. E aquele filho, ele resolve se dissociar do pai, porque aquele filho, ele tinha certeza que certos comportamentos dele na casa do pai, o pai não aprovaria. Então, de acordo com o que o filho estava sentindo, de acordo com a proposta que o filho estava recebendo, ele sabia que não ia de acordo com os princípios que o pai lhe havia ensinado. E por isso ele resolve se dissociar. E por isso ele resolve viver a vida dele mais longe do pai. Porque ele sabia que o pai não aprovaria aquele comportamento dele. Então aquele pai, ele divide a herança entre os dois filhos. Ele abre mão da sua herança. Porém, não era isso que estava entristecendo o pai. Era pelo fato de que o pai sabia que se ele desse a herança, o filho também ia embora. Só que o pai, ele quer que o filho fique por amor a ele, porque gosta de viver ao lado dele, porque gosta da companhia do pai, da presença do pai. Só que o pai, ele tinha plena consciência de que, por mais que era ele que estava dando, o filho não ia fazer bom uso daquela herança. Então, por mais que nós recebemos algo de Deus, mas se nós usamos sem Deus, nós usamos da maneira errada. E aquele pai sabia disso. Então, assim que aquele filho, ele pega a herança, ele vai para uma região distante. Porque ele sabia que o comportamento dele era constrangedor, agir daquela maneira que ele queria na presença do pai.
Então ele se distancia, ele vai para uma região distante, lá ele vive da maneira como ele quer. Ele usa a herança, desperdiça a herança, ele usa de maneira totalmente irresponsável. Só que houve uma grande fome naquela região onde aquele filho estava. E aquele filho, ele procura se empregar-se para comer, porque ele desperdiçou tudo que o pai tinha dado a ele. Porque lembra que o pai não queria dar, porque o pai sabia que se ele desse, ele ia se afastar, e que tudo que o pai dá, mas se usado fora da presença dele, usamos de forma irresponsável. Então aquele filho agora, ele está querendo se empregar para a sua própria sobrevivência. Então perceba que olha em que nível o filho chegou. Ele administrava os bens dos seus pais, do seu pai. Lá ele tinha os seus empregados ali lhe servindo e ele era o patrão. E agora aquele filho, ele procura se empregar. Então perceba como que Satanás roubou a identidade daquele filho. Ele não pensava mais como filho. De filho, ele já foi para empregado. Para Satanás te escravizar, a primeira coisa que ele tem que fazer é roubar a sua identidade de filho. Porque quando ele roubou a identidade de filho daquele homem, aquele homem ele achava que não tinha para onde voltar. Aquele homem começou a sofrer e aquele homem ele procurava dar o jeito dele, porque ele não sabia que ele poderia voltar para a casa do pai. Ele não sabia que ele seria aceito novamente na casa do pai. Ele se achava pecador demais para voltar para a casa do pai. Ele falou, nossa, meu pai me ajudou tanto. E olha a retribuição que eu dei a ele. Então, como que eu vou voltar? Será que eu vou ser aceito pelo meu pai? Então aquele homem falou assim, não, deixa eu viver aqui mesmo, deixa eu dar meu jeito aqui, porque agora é só eu e eu. Não tem mais o meu pai. Esse é um engano que Satanás quer colocar na sua mente, que você está sozinho, mas você tem para onde voltar. O pai está te esperando. Se você decidir voltar, você tem para onde voltar. Aquele filho chegou em um estado que ele comia as bolotas dos porcos. Aquele homem, ele se empregou e foi mandado para uma fazenda para cuidar de porcos, que naquela época, para aquela região, era um serviço muito miserável. Ninguém queria fazer isso. Mas aquele homem, ele se humilha daquela forma, porque para ele acha que não tem solução. E aquele homem, ele vai para lá, e aquele homem, ele chega naquele estado. Só que o terceiro filho entra na vida daquele homem. Porque a palavra diz que aquele homem, ele começa olhando em volta. Ele começa olhando a situação dele. E a Bíblia fala que ele cai em si. Quando ele cai em si, é o Espírito Santo que tira a venda dos olhos dele e faz ele ver tudo que ele está passando. E faz ele enxergar verdadeiramente como está a vida dele. Tudo que ele está passando. Então o Espírito Santo tira e aquele homem cai em si. E aquele homem começa lembrando, nossa, quantos empregados do meu pai têm comida para comer. Nossa, os empregados do meu pai são tratados muito melhor do que eu. Imagina os filhos. Só que aquele homem agora ele tinha uma mente de empregado. Ele tinha uma mente não mais de filho. E aí aquele homem fala assim, eu já sei. Eu vou me pôr a caminho e vou voltar e vou pedir emprego ao meu pai. Eu vou pedir para me trabalhar, porque lá eu vou ser melhor alimentado. Olha a mentalidade daquele homem. Ele imaginou que se ele chegasse lá na casa do pai dele, o pai dele ia colocar ele para trabalhar, como um escravo, como um empregado. Então olha a mentalidade que Satanás colocou. Então Satanás trabalhou dessa forma para aquele filho não voltar para a casa do pai, para aquele filho permanecer naquela vida miserável que ele estava. Só que aquele filho, ele voltou porque Jesus foi até ele. O terceiro filho entra na história, porque ele fala, porei a caminho.
E Jesus fala, olha, eu sou o caminho. Olha, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, eu imagino aquele homem, ele chegando, ele indo a caminho, ele chegando à casa do Pai. Só que eu imagino aquele homem do lado de Jesus. No mundo espiritual, eu imagino que aquele homem ele não foi sozinho. Porque Jesus é esse caminho. Então, Jesus ele sempre bate a nossa porta. Enquanto estamos com vida, enquanto você está com vida, Jesus sempre vai bater na sua porta. Só que você tem um livre-arbítrio. Você não é obrigado a abrir a porta. Porque Jesus fala, ei que estou à porta e bato. Então, Jesus ele vai insistir em você. Jesus ele vai bater a porta até que se abra. Só que se você não abrir, você tem consequências. Tem consequências, porque Jesus ele bate a fim de te levar para a vida eterna, a fim de te tirar do domínio das trevas e trazer para a maravilhosa luz dele. Então, Jesus, aquele homem, ele deu ouvidos a Jesus. Aquele pai, ele sempre acreditou que aquele filho voltaria. Porque um dia o pai abriu mão de tudo. O pai abriu mão do único filho, o pai abriu mão de Jesus, para que milhares fossem salvos pelo teu filho Jesus. Então o pai, ele sabia que se aquele filho mais novo, ele desse ouvidos a Jesus, Jesus o traria de volta. Então aquele homem, totalmente arrependido de que ele estava vivendo uma vida de ilusão, de destruição e de completo vazio, ele fala assim, eu vou voltar para o meu pai. E aquele homem ele já vai com o discurso pronto, aquele homem vai ensaiando o que falar com o pai quando ele chegar na presença. Quando eu chegar na presença do meu pai, o que eu vou falar com ele? Então aquele homem, quando ele chega diante do pai, ele fala, pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Só que antes daquele homem terminar todo o discurso dele, o pai fala assim, ei, depressa. O pai chama os servos, o pai chama todos os empregados e fala, depressa, põe um anel no dedo do meu filho, calça ele, depressa, arranca essa roupa, coloca vestes novas. Ou seja, o pai ele estava exatamente colocando o filho como estava antes. O pai ele estava restaurando a identidade do filho, porque o filho chegou, ele queria ser um dos empregados. Só que o pai estava restaurando a identidade de filho que tinha sido roubada por Satanás. Porque Satanás, a fim de te escravizar, ele vai roubar a tua identidade. Para quê? Para que você continue sofrendo. Para que você não entenda que você é filho, que você é filha. E aí você permanece nesse cativeiro, como aquele filho. E você não cai em si, dizendo assim, ei, peraí, a minha vida tá assim, mas eu tenho para onde voltar. Ei, a minha vida tá assim, mas eu tenho a casa do meu pai, que eu posso voltar. E quando eu voltar, o meu pai vai me dar vestes novas, o meu pai vai colocar um anel no meu dedo, o meu pai vai restaurar a minha vida, o meu pai vai mudar a minha sorte. Se eu me arrepender, o meu pai vai me perdoar. Que você possa, que esta palavra possa entrar no teu coração. E se você se lembrou de alguém, passa esse vídeo para frente. Deixa Deus te usar poderosamente. E não se esqueça, você tem para onde voltar. Você tem um pai. Você não está sozinho, você tem para onde voltar. Volta para os braços do seu pai. Porque lá você vai receber cuidado, lá a sua identidade vai ser restaurada, você vai entender, ei, peraí, eu sou filho, ei, peraí, eu sou filha, e aqui eu tenho cuidado de filho, de filha, e não de empregado. Você tem para onde voltar. Se essa palavra te edificou, comenta aqui embaixo, deixa nos comentários, para a gente saber e para a gente melhorar a cada dia os nossos vídeos. Que essa palavra possa ter te abençoado. Do fundo do meu coração, que esta palavra possa ter te abençoado. E se você quiser conversar, se você quiser, talvez você quer voltar para a casa do Pai, procure uma igreja mais próxima de você. Se não tiver uma igreja, nos procure o meu Instagram é Nália Borges.
Entra lá, conversa comigo, conversa com alguém que você sabe que é uma pessoa de Deus, fala, olha, eu vi um vídeo, esse vídeo me tocou e eu quero voltar para os braços do Pai, eu preciso do cuidado dele, eu não estou aguentando viver longe do Pai. Conversa com alguém, não fica longe do seu Pai, do lugar, da casa onde você nunca deveria ter saído. Que esta palavra possa te abençoar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ative as notificações. Todo dia você vai ter um vídeo novo aqui para edificar a tua vida. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com aquele seu amigo, com a sua vizinha, com aquela pessoa que você sabe. Ei, esse vídeo vai abençoar a vida dessa pessoa.